Olá, estamos de volta, dando sequência ao nosso estudo. Agora é um tema que cai muito em concurso, que é a questão da decadência do direito do consumidor, perfeito? Então, nós vimos sobre os vícios do produto e do serviço e vimos sobre o fato ou defeito dos produtos ou serviços. Mas veja, o consumidor, ele tem um prazo para reclamar disso. Ele tem um prazo para reclamar dos vícios e dos defeitos, seja do produto, seja do serviço. E o artigo 26, justamente, ele vem para trazer para nós quais são os prazos decadenciais, ou seja, quanto tempo eu tenho a partir da constatação de que meu produto é viciado ou meu produto é defeituoso, para que eu possa exercer o meu direito de reclamação. Perfeito? Nós temos um prazo de 30 dias quando se trata de fornecimento de serviço ou produto não durável e temos um prazo de 90 dias quando se tratar de fornecimento de serviço ou produto que são duráveis. A contagem desse prazo decadencial de 30 dias ou de 60, ela se inicia a partir do momento em que houve a entrega efetiva do produto ou do término da execução do serviço, é claro. Então, quando o serviço é executado, automaticamente, ao seu final, ele é entregue. Então, esse prazo de reclamação, ele começa exatamente a partir desses marcos, ok? Agora, dentro dessa contagem do prazo decadencial, nós temos o parágrafo 2º, que é extremamente polêmico, e daqui a pouco a gente vai ver o porquê. Mas você precisa memorizar da forma como é apresentado para você, que é justamente assim, obstam à decadência. Então, veja, essa obstação, o que ela faz? Bom, a gente vai ver daqui a pouco que uns entendem que esse prazo de 30 ou 90 dias ele fica suspenso, ou esse prazo de 30 ou 90 dias ele é interrompido a partir do momento que o consumidor ele exerce esse direito de reclamação. Mas daqui a pouco a gente aprofunda sobre isso. Mas guardem, a palavra é obsta, ok? Quais são as hipóteses? Quando a reclamação ela é formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços, até a resposta negativa, que deve ser transmitida de forma inequívoca. Então, por exemplo, reclamei hoje, daqui a 200 dias o fornecedor me dá a negativa. O meu prazo de decadência começa a contar a partir da negativa. 30 dias produtos duráveis, 90 dias produtos não duráveis. Tudo bem? Outra hipótese também. Instauração de inquérito civil até o seu encerramento. Inquérito civil é a instauração de um procedimento administrativo de investigação que é presidido pelo promotor de justiça. Maravilha? Depois, quando a gente falar sobre procedimento, ainda que rapidamente, nós vamos voltar a esse tema do inquérito civil. Agora, veja, em se tratando de vício oculto, ou seja, que é aquele vício em que o consumidor não o constata no momento da entrega do produto ou no momento da execução do serviço, esse prazo de 30 ou 90 dias começam a contar a partir do momento em que ele constata esse defeito. Tudo bem? Então, guardem essas informações. 30 dias, produtos duráveis, 90 dias, produtos não duráveis, e se é um vício oculto, ou seja, um vício de difícil constatação pelo consumidor, esses prazos eles não são contados a partir da entrega do produto ou da execução final do serviço. Eles são contados a partir do momento que o consumidor toma conhecimento desse defeito. Maravilha? Vício aparente, portanto, ou de fácil constatação, é aquele que o consumidor consegue perceber. E aí, como eu disse, em regra, entrega do produto ou término do serviço executado. Maravilha? Agora, com relação a essas causas que obstam, nós temos um grande problema entre a doutrina e isso não está na lei. Porque, veja,
As hipóteses, elas obstam. Esse obstar significa dizer o quê? Que o meu prazo de 30 dias não vai correr a partir do momento em que eu exerci essa reclamação, por exemplo. Ou, veja, suponhamos que eu tenho um prazo de 60 dias. 60 dias não, me perdoem, de 30 dias. Em 20 dias eu exerci a reclamação. Voltou a contar de novo do zero, então esse obstar significa que ele vai interromper no sentido de zerar. Então, se no 20º dia eu reclamei, volta do zero de novo os 30 dias, então isso é muito divergente e nós não temos nenhuma posição segura para dar para vocês. Então, você só vai memorizar o que está na lei mesmo, nessa palavra, obsta a decadência, ok? Muitos dizem que obstar seria a suspensão do prazo. Então, por exemplo, eu tenho 30 dias, tá, reclamei. Ficou 1 ano sem resolver. Bom, durante esse 1 ano, suspendeu. Aqui eu tenho mais 20 dias quando voltar a negativa. Uns dizem que é isso. Outros dizem que é sinônimo de interrupção. Então, por exemplo, eu tenho 30 dias, exerci 10 aqui, reclamei. Essa reclamação interrompeu. Aqui eu volto do 1º dia de novo até o 30º, ok? Como eu disse, não há nenhum consenso com relação a essas causas que obstam a decadência e que nós acabamos de ler. Portanto, com relação ao inciso primeiro, significa dizer que somente a reclamação é que vai obstar o prazo. Então, por exemplo, fui lá no PROCON, professora, eu já reclamei. Está obstando o prazo? Não. Você tem que ir no fornecedor. Então, se teve um problema com o seu produto, você vai no fornecedor. E também vai no PROCON, porque o PROCON, administrativamente, ele vai tentar conciliar as partes, fornecedor e consumidor. Mas, veja, só o prazo de 30 dias ou 90 vai ficar obstado se for no fornecedor. Então, o PROCON, ele não consegue obstar o decurso desse prazo de 30 dias ou o decurso do prazo de 90 dias, tá? Então, muito cuidado, porque isso é pegadinha. A reclamação deve ser feita diretamente ao fornecedor. E uma reclamação não impede a outra. Reclamei do produto na empresa. Posso reclamar no PROCON? Posso, tranquilamente. Tudo bem? Sobre a segunda hipótese, que é a instauração de inquérito civil até o seu encerramento, esse encerramento é considerado a partir do momento em que há a homologação da promoção de arquivamento. Ou seja, o promotor, que é o titular do inquérito civil, que vai meio que investigar, por exemplo, crimes contra a relação de consumo, no qual essa situação em que o produto está viciado se encontra, por exemplo, ele vai presidir esse inquérito e aí ele pode, muito bem, resolver arquivar, dizendo, olha, eu não tenho indícios suficientes para poder levar adiante uma ação civil contra essa empresa, esse fornecedor. Então, veja que nós vamos ter aqui o encerramento com o arquivamento homologado. Então, o promotor pede o arquivamento e não é ele quem arquiva, é o Conselho Superior do Ministério Público, ao qual ele está vinculado, quem vai homologar esse pedido dele. A partir dessa homologação é que o prazo volta a correr. Então, por exemplo, está com o produto lá viciado. Tem um inquérito civil que apura isso também. Esse inquérito demorou 1 ano. Bom, seu prazo de 30 dias ou 90 dias começa a correr a partir do momento que é homologado. Então, 1 ano e alguns dias depois é que o seu prazo vai começar. É isso que o dispositivo legal ele quer nos dizer. Perfeito? Com relação, ainda dentro desse universo de vício e defeito, a garantia contratual, nós temos no artigo 24 a garantia legal, ou seja, é a lei quem traz esse prazo de garantia para você. Artigo 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço depende de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor. Ou seja, essa garantia legal ela é obrigatória. Ou seja, o produto que você adquiriu, ele deve ser destinado para a finalidade que você adquiriu. Então, por exemplo, comprei uma TV Smart. Chegou em casa,
Smart não funciona. Então, então você tem aí uma garantia legal de que os caras eles vão ter que te dar uma TV da forma como você a adquiriu, ok? O artigo 50, inclusive, do CDC, fala para nós sobre a garantia contratual, que não é a garantia colocada na lei que nós acabamos de ler. A garantia legal, ela está aqui no 24. Então, veja, independe de termo expresso e não pode ter uma cláusula contratual do fornecedor dizendo que ele não tem obrigação se por acaso esse vício for constatado. Agora, a garantia contratual, que é aquela trazida pelo fornecedor, um plus, ela está lá no artigo 50. A garantia contratual é complementar à legal e é conferida mediante termo escrito. Veja que ela não vai valer de nada enquanto tivermos a garantia legal. 30 dias produtos duráveis, 90 dias produtos não duráveis. Então, veja aqui, eu tenho uma garantia extra contratual, ou seja, vamos colocar uma nova cláusula de extensão dessa garantia, de 100 dias contados a partir da retirada do produto. Não, não presta. Porque você já tem, se é um produto durável, 90 dias da garantia legal. Então, o cara está ali, na verdade, te dando 10 dias a mais. Não é válido, ok? Essa garantia contratual ela só vai incidir depois de esgotado os 30 ou os 90 dias. Maravilha? Então, agora você já sabe que o prazo decadencial, 30 dias produtos não duráveis, 90 dias produtos duráveis, se é vício oculto, ou seja, aquele vício que não traz uma fácil constatação para o consumidor, esses prazos começam a correr a partir do momento em que o consumidor toma conhecimento desse defeito ou desse vício. Perfeito? Lembrando que, se eu tenho uma reclamação com relação ao produto, eu vou primeiro no fornecedor. O PROCON ele não consegue obstar a contagem desse prazo de 30 ou 90 dias. Perfeito? Com relação à decadência, era o que nós tínhamos para falar. E aqui nós temos agora a prescrição. Prescrição, veja, ela não trabalha com a questão do vício ou defeito. A prescrição trabalha com relação à responsabilidade que esse vício ou esse defeito vão acarretar. Qualquer prejuízo que esse vício ou defeito acarrete ao consumidor, surge aí o dever de responsabilidade, que nós já vimos que dos fornecedores ela é objetiva. Com exceção de quem, gente? Do profissional liberal, porque lá, sim, é subjetiva. Maravilha? Então, olha lá, artigo 27. Acidente de consumo. Se é acidente de consumo, é o quê, gente? Defeito, fato do produto ou serviço. Prescreve em 5 anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou serviço, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria, claro. Porque, veja, suponhamos que o cara instalou um ar-condicionado da minha casa super mal instalado. Então, veja, um vício da qualidade do serviço. E aí, o ar-condicionado estourou e me queimou. E suponhamos que ele instalou hoje, daqui a 6 meses aconteceu esse acidente comigo. Veja, nós temos aqui um fato do serviço, porque atingiu a minha segurança e extrapolou a esfera da prestação do serviço. Nesse caso, esses 5 anos começam a contar a partir do momento em que eu me queimei. E a partir do momento em que eu soube que foi o instalador que ocasionou esse dano em mim, ok? Então, veja que esse é o marco inicial para a contagem da prescrição. Da mesma forma que na decadência, em que a palavra é obsta à decadência, que é aquela zona... Olá, meus amigos! Inicialmente eu peço licença para vocês, pois interrompi seus estudos, mas essa videoaula, essa playlist faz parte de uma campanha promocional da Lá Concursos. Nós disponibilizamos 150 aulas super atualizadas focadas no concurso do Banco do Brasil. Claro que não são aulas
completas, é apenas um percentual aí de 30% dessa aula, tá? Para o aluno conhecer a metodologia, conhecer o nosso produto. Inclusive, muitas pessoas assistem essas videoaulas